Santificação, capítulo 2. Os princípios de temperança de Daniel. O profeta Daniel tinha um caráter notável. Ele foi brilhante exemplo daquilo que os homens podem chegar a ser quando unidos com o Deus da sabedoria. Uma breve narrativa da vida deste santo homem de Deus ficou registrada para a animação daqueles que poderiam, mais tarde, ser chamados a suportar a prova e a tentação. Quando o povo de Israel, seu rei, nobres e sacerdotes foram levados em cativeiro, 4 de entre eles foram selecionados para servir na corte do rei da Babilônia. Um destes era Daniel, o qual muito cedo deu mostras da grande habilidade desenvolvida nos anos subsequentes. Estes moços eram todos de nascimento principesco, e são descritos como jovens em quem não havia defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e tinham habilidade para viverem no palácio do rei. Percebendo os preciosos talentos destes jovens cativos, o rei Nabucodonosor determinou prepará-los para ocuparem importantes posições em seu reino. A fim de que pudessem tornar-se perfeitamente qualificados para sua vida na corte, de acordo com o costume oriental, eles deviam aprender a língua dos caldeus e submeter-se durante 3 anos a um curso completo de disciplina física e intelectual. Os jovens nessa escola de preparo não eram unicamente admitidos ao palácio real, mas também tomavam providências para que comessem da carne e bebessem do vinho que vinha da mesa do rei. Em tudo isto, o rei considerava que não estava somente dispensando grande honra a eles, mas assegurando-lhes o melhor desenvolvimento físico e mental que poderia ser atingido. Enfrentando a prova. Entre os manjares colocados diante do rei, havia carne de porco e de outros animais que haviam sido declarados imundos pela lei de Moisés e que os hebreus tinham sido expressamente proibidos de comer. Nisso, Daniel foi provado severamente. Deveria apegar-se aos ensinos de seus pais concernentes às carnes e bebidas e ofender ao rei e provavelmente perder não só sua posição, mas a própria vida? Ou deveria desatender o mandamento do Senhor e reter o favor do rei, assegurando-se assim grandes vantagens intelectuais e as mais lisonjeiras perspectivas mundanas? Daniel não hesitou por longo tempo. Decidiu permanecer firme em sua integridade, fosse qual fosse o resultado. Assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sem mesquinhez nem fanatismo. Hoje há entre os professos cristãos muitos que haveriam de julgar que Daniel era por demais esquisito, e o considerariam mesquinho e fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de muito pequena importância para exigir tão decidida resistência, tal que poderia envolver o sacrifício de todas as vantagens terrenas. Mas aqueles que assim raciocinam, notarão no dia do juízo que se desviaram dos expressos reclamos de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para o certo e para o errado. Descobrirão que aquilo que lhes parecera sem importância não fora assim considerado por Deus. Seus reclamos deveriam ter sido sagradamente obedecidos. Aqueles que aceitam e obedecem a um de seus preceitos porque lhes convém, ao passo que rejeitam a outro porque sua observância haveria de requerer sacrifício, rebaixam a norma do direito e, por seu exemplo, levam outros a considerarem levianamente a lei de Deus. Assim, diz o Senhor, deve ser nossa regra em todas as coisas. Um caráter irrepreensível. Daniel foi submetido às mais severas tentações que podem assaltar os jovens de hoje. Contudo, foi leal para com a instrução religiosa recebida na infância. Ele estava cercado por influências que subverteriam aqueles que vacilassem entre o princípio e a inclinação. Todavia, a palavra de Deus o apresenta como um caráter irrepreensível. Daniel não ousava confiar em seu próprio poder moral. A oração era para ele uma necessidade. Ele fazia de Deus a sua força e o temor do Senhor estava continuamente diante dele em todos os acontecimentos de sua vida. Daniel possuía a graça da genuína mansidão. Era verdadeiro, firme e nobre.
Procurava viver em paz com todos, ao mesmo tempo que era inflexível como o cedro altaneiro, no que quer que envolvesse princípio. Em tudo que não entrasse em colisão com sua fidelidade a Deus, era respeitoso e obediente para com aqueles que sobre ele tinham autoridade, mas tinha tão elevada consciência das reivindicações de Deus que as de governadores terrenos se lhe subordinavam. Não seria induzido por nenhuma consideração egoísta a desviar-se de seu dever. O caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um admirável exemplo do que a graça de Deus pode fazer de homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. O registro de sua vida nobre e abnegada é uma animação para a humanidade em geral. Dela podemos reunir força para resistir nobremente à tentação e firmemente na graça da mansidão suster-nos pelo direito sob a mais severa provação. A aprovação de Deus mais cara que a própria vida. Daniel poderia haver encontrado uma desculpa plausível para desviar-se de seus estritos hábitos de temperança. Mas a aprovação de Deus era para ele mais cara do que o favor do mais poderoso potentado terreno. Havendo, por sua conduta cortês, obtido o favor de Melzar, o oficial que tinha a seu cargo os jovens hebreus, Daniel pediu que lhes concedesse não precisarem comer o manjar da mesa do rei, nem beber de seu vinho. Melzar temia que, condescendendo com este pedido, poderia incorrer no desagrado do rei e assim pôr em perigo sua própria vida. Semelhante a muitos presentemente, ele pensava que um regime moderado faria que estes jovens se tornassem pálidos e de aparência doentia, e deficientes na força muscular, ao passo que o abundante alimento da mesa do rei os tornaria corados e belos e promoveria as atividades física e mental. Daniel pediu que a questão se decidisse por uma prova de 10 dias, sendo permitido aos jovens hebreus, durante esse breve período, comer um alimento simples enquanto seus companheiros participavam das guloseimas do rei. A petição foi finalmente deferida e então Daniel se sentiu seguro de que havia ganho sua causa. Conquanto jovem, havia visto os danosos efeitos do vinho e de um viver luxuoso sobre a saúde física e mental. Deus defende seu servo. Ao fim dos 10 dias, achou-se ser exatamente o contrário das expectativas de Melzar, não somente na aparência pessoal, mas em atividade física e vigor mental. Aqueles que haviam sido temperantes em seus hábitos exibiram uma notável superioridade sobre seus companheiros que condescenderam com o apetite. Como resultado desta prova, a Daniel e seus companheiros foi permitido continuarem em seu regime simples durante todo o curso de seu preparo para os deveres do reino. O Senhor recompensou com aprovação a firmeza e renúncia destes jovens hebreus e sua bênção os acompanhou. Ele lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Ao expirarem os 3 anos de preparo, quando sua habilidade e seus conhecimentos foram examinados pelo rei, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. O domínio próprio como condição de santificação. A vida de Daniel é uma inspirada ilustração do que constitui um caráter santificado. Ela apresenta uma lição para todos, e especialmente para os jovens. Uma estrita submissão às reivindicações de Deus é benéfica à saúde do corpo e do espírito. A fim de atingir a mais elevada norma de aquisições morais e intelectuais, é necessário buscar sabedoria e força de Deus e observar estrita temperança em todos os hábitos da vida. Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo da vitória do princípio sobre a tentação para condescender com o apetite. Ela mostra que, por meio do princípio religioso, os jovens podem triunfar sobre as concupiscências da carne e permanecer leais às reivindicações divinas, embora lhes custe grande sacrifício. Que seria de Daniel e seus companheiros se se tivessem comprometido com aqueles oficiais pagãos
e, cedido à pressão da ocasião, comendo e bebendo como era costume entre os babilônios. Aquele único exemplo de desvio dos princípios lhes teria debilitado a consciência do direito e da aversão ao mal. A condescendência com o apetite teria envolvido o sacrifício do vigor físico, a clareza do intelecto e o poder espiritual. Um passo errado teria provavelmente levado a outros, até que, interrompendo sua conexão com o céu, teriam sido arrastados pela tentação. Disse Deus: aos que me honram, honrarei. Enquanto Daniel se apegava a Deus com firme confiança, o espírito de poder profético vinha sobre ele. Enquanto era instruído pelos homens nos deveres da vida da corte, era por Deus ensinado a ler os mistérios dos séculos futuros e a apresentar às gerações vindouras, mediante números e símiles, as maravilhosas coisas que ocorreriam nos últimos dias.